Olá, meus amigos, mais uma vez. Estamos nos reunindo, procurando através das videoaulas examinarmos detidamente todos esses conteúdos maravilhosos desta obra, que é o Livro dos Espíritos, que dá então início propriamente à codificação kardeciana. Como são muitos os assuntos, nós estamos fazendo pausadamente o nosso estudo para aproveitarmos o mais possível da obra em si. Da última vez nós estávamos examinando ainda a questão do capítulo 2. Tínhamos recém-iniciado e estávamos vendo as questões ligadas a espírito e matéria. E já tínhamos uma noção de que a criação como um todo tem esses dois grandes aspectos. Pois bem, na pergunta número 21, seguindo adiante, portanto, nós vamos encontrar o codificador perguntando assim: a matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele em determinado momento? É claro que vale a pena lembrar, talvez aqui, que mesmo a espiritualidade superior, que esteve propriamente encarregada de nos trazer todo este conhecimento novo, ela não necessariamente deteria todo o conhecimento em ciência universal. Mas eles respondem de uma maneira muito própria, deixando claro em aberto a questão, respondendo: só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, eles dizem, que a razão vos deve indicar, é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. A pergunta se referiu à matéria, e como matéria é um dos elementos constitutivos do universo, também seria natural que nós pensássemos que, assim como em relação ao espírito, ele também propriamente sempre tivesse como que gerado, não é, os constituintes materiais da condição do universo. E a resposta segue adiante dizendo: por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja? Então, nós já vimos a ideia da eternidade, não apenas da eternidade para a frente, mas da eternidade desde sempre, para trás também, para o passado, como nós consideramos, na Terra também. Se é assim, tudo aquilo que existe hoje há de também ter existido antes. E, portanto, como Deus nunca foi inativo, é de se pensar que nesta resposta ficaria como que fácil de se compreender que a matéria também sempre fez parte da criação. Seguindo adiante, na pergunta número 22, nós podemos examinar assim: define-se geralmente a matéria, vejam só que interessante, como sendo o que tem extensão, Kardec perguntando, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Kardec perguntando então a ideia de como é a matéria. O que se definia naquela época era o mais próprio, da melhor maneira, e a espiritualidade, claro, diz: do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis, colocando a ideia, portanto, de que já havia uma limitação para um entendimento mais amplo e mais profundo. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause os sentidos. Contudo, é sempre matéria, mas para vós, porém, não seria. Um exemplo simples: se nós imaginamos o ar ambiente, a atmosfera da Terra, se nós nos detemos neste aspecto, nós entendemos que os nossos órgãos de sensibilidade não nos dão uma ideia clara do que existe no próprio ar que nós respiramos. Mas ele é composto de matéria. Nós não conseguimos segurar o ar pelas mãos. Nós não conseguimos que o ar, normalmente, em condições típicas, impressione os nossos sentidos.
mas o ar que respiramos é composto de moléculas e átomos. E por ser assim, moléculas e átomos são tipicamente matéria. De tal maneira que, apesar de o ar ambiente não ser capaz de impressionar os nossos sentidos comuns, ainda assim vai como que respondendo à pergunta, não é? E a espiritualidade nos dizendo, olha, vocês percebem de acordo com as suas características, mas existem muito mais coisas na vida universal que vocês ainda não são capazes de perceber. E isso que ele não fala nem das questões espirituais ainda. Ele está falando das questões materiais. E mesmo das questões materiais, naquela época muito mais do que hoje, mas ainda hoje, nós não detemos todo o conhecimento. Vamos ver depois aspectos novos também em relação a isso. Essa pergunta número 22, ela é desdobrada. Então, no seu item A, que definição podeis dar da matéria? Kardec pergunta. A matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Ele dá a impressão para nós de que ele muda o enfoque, procurando valorizar o espírito e deixando a matéria como algo secundário, como algo para que o espírito atue, vamos dizer, em todas as grandes expressões da vida universal. E trazendo, portanto, a ideia mais importante de que a essência da vida é a do espírito e que a matéria, então, tem uma importância secundária. O que agora, com a doutrina espírita, nós vamos gradativamente entendendo e conhecendo melhor. Pois bem, e Allan Kardec, então, completa e diz: deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Então, isso é importante também que nós guardemos conosco como um entendimento a mais. E aí, na pergunta seguinte, vem algo importantíssimo. O que é o espírito? É a de número 23. O princípio inteligente do universo. E aí a ideia de que algo que se refere a uma propriedade, a uma característica do espírito, que é a sua capacidade de pensar e a sua inteligência. O princípio inteligente do universo. Qual a natureza íntima do espírito? Allan Kardec vai adiante tentando esclarecer melhor com as entidades espirituais. Não é fácil analisar o espírito, diz a entidade, com a vossa linguagem. Para vós ele nada é, por não ser palpável. Olha a nossa limitação. Mas para nós, espíritos, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Porque poderia parecer para nós que o espírito, já que nós não os vemos normalmente, né, o conteúdo espiritual do universo, os espíritos desencarnados, poderia parecer que eles teriam uma importância menor, mas é justo o contrário. E nós vamos, então, percebendo melhor as coisas. Na pergunta 24, ele diz: é o espírito sinônimo de inteligência? E nós já podemos imaginar a resposta, que é a seguinte: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Mas a ideia de princípio inteligente, como que uma maneira de dizer quem é o espírito, nos serve muito bem. E fica então a relação, não é que é uma relação ampla entre a questão da inteligência e a questão do espírito, propriamente dito. Número 25, o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta? Como as cores o são da luz e o som o é do ar. Aqui é uma questão que Kardec tenta esclarecer, como se o espírito pudesse ser consequência da matéria, produto da matéria. E nós sabemos que não é assim. São questões
vamos dizer, em que cada um é um grande aspecto da vida do universo. E a espiritualidade responde naturalmente. São distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria propriamente dita. Dividindo no item A, essa união, ele pergunta, é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. É necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. E não é verdade? Nós não temos bilhões e bilhões de espíritos desencarnados na atualidade, como que gerando a própria população espiritual da Terra? E nós normalmente, sem a mediunidade da vidência, claro, nós não os enxergamos, porque nós não temos uma instrumentalidade no sentido de verificação do que existe do outro lado da vida. A instrumentalidade que possuímos são os médiuns, que têm um psiquismo preparado para, desdobrados do corpo, se darem conta de uma realidade mais ampla. Então é importante que tenhamos essa noção que nos trata a pergunta. Dizendo, então, concluindo a resposta, eles dizem, a isto não são apropriados os vossos sentidos. E não são. E eu até diria, ainda, porque na evolução que virá com as reencarnações sucessivas, quando nós vamos nos depurando progressivamente, vai ser muito natural que nós vamos desmaterializando a matéria necessária para intervirmos no mundo. E aí vamos trabalhar muito mais com o nosso psiquismo mais desenvolvido, mais depurado e em condições de estabelecer um vínculo, que é um vínculo ressonante com as realidades espirituais também no próprio dia a dia das nossas existências, que serão, claro, mais fluídicas, semimateriais do que aquelas que possuímos na realidade já há tanto tempo e que nos acompanhará ainda por todo um futuro que nos espera. Seguindo agora, meus amigos, para a pergunta número 26, vamos examiná-la. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Vejam que perspicácia do codificador ao formular isto. Pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Kardec pergunta. E a resposta é óbvia. Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então, por enquanto nós temos, vamos dizer, na composição geral do universo, espírito, matéria e Deus. E vamos ver logo a seguir, ainda neste mesmo âmbito da pergunta, o quarto elemento, neste sentido, que vai ser o fluido cósmico universal. Então a resposta continua. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe. A trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita. Por demais grosseira que o espírito, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Então, como a realidade espiritual é muito distante da realidade material, há um hiato muito grande entre as duas realidades, que são como que extremos da vida do universo. O aspecto espiritual e o aspecto que é aquele material denso. E, portanto, a necessidade de um princípio que favoreça a ação do espírito sobre a matéria. E, de certo modo, da matéria sobre o espírito, numa correspondência entre as duas grandes questões. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo com o elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Algo interessante para refletirmos aqui. Pouco conhecemos
a respeito do fluido cósmico universal. Mas é algo que nós temos que procurar conhecer cada vez mais. E ele já introduz para nós uma ideia que o fluido cósmico, apesar, portanto, de fluídico, ele é de constituintes à semelhança do que conhecemos como matéria, provavelmente relacionado a átomos e moléculas. Se relacionado a átomos, também a partículas subatômicas. E hoje já podemos considerar questões lindas a respeito disso. Mas isso, ou quanto a isto, nós vamos nos deter no programa seguinte, como vamos examinar na sequência da obra. Um grande abraço a todos e que possamos seguir juntos, buscando conhecer um pouco melhor, através desse estudo muito simples, as questões desta obra linda, que é o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec.